Terapeuta de luz, querida terapeuta integrativa, muito feliz em te ver aqui de novo na nossa jornada de autotransformação. Estou muito feliz em te encontrar novamente. E para quem não me conhece, meu nome é Aloma Tente, eu sou especialista no ensinamento de Grabovoi. Eu ajudo terapeutas integrativas como você a acelerar os resultados dos seus clientes, aplicando esses números incríveis. E se você gostar dessa chamada, se você gostar desse vídeo, não deixa de curtir aqui a página da nossa linda comunidade aí do Sempre Fluindo. Não deixa de compartilhar, né, com a sua amiga terapeuta, com o seu amigo terapeuta, que tem vários clientes e que, né, também fazem atendimentos com os números de Grabovoi. E não deixe de nos seguir se você ainda não nos segue. E a gente começa aqui com o nosso 23º dia do mês da nossa jornada de autotransformação. Fico muito feliz em te ver aqui de novo. Essa jornada ela pode ser aplicada para qualquer área da vida, então você pode ter um determinado objetivo e trabalhar com essa jornada para você alcançar aquele objetivo. Não é uma questão de pensamento positivo, tá? Longe disso, não é só uma questão de cruzar os dedinhos e torcer para dar certo, de fazer frases positivas, não. A tecnologia dos números de Grabovoi ela é extremamente avançada e ela funciona na base, né, na base da nossa consciência, fazendo um trabalho do consciencial para o mental e do mental para o material. Né? Então, é uma cadeia, né, é um trabalho realizado em cadeia, né, vamos dizer assim, é um processo que é realizado dentro de nós e que pode, sim, ser reverberado para qualquer área da vida, para a resolução de questões pessoais, profissionais, relacionais, em qualquer área, também para melhorar algo que já vai bem, né? Para acelerar um processo que está lento, né? Um processo, eu falo não necessariamente processo judicial, qualquer processo, né? Qualquer situação que esteja lenta para poder agilizar, para poder acelerar, né? E também iniciar algum projeto do zero. É possível você também trabalhar com essa jornada para isso. Por que é interessante você, querido terapeuta, iniciar a fazer esse trabalho de autotransformação antes de levar para o seu cliente terapia integrativa? Porque você vai ter propriedade de causa, você vai ter toda essa bagagem, você vai ter vivido o processo de transformação. A vivência do processo de transformação, ela contribui muito para que você leve essa certeza para outras pessoas. Eu tenho tido, né, alguns alunos terapeutas no meu curso, né, do método Funil Sempre Fluindo, que são um pouquinho mais céticos, né, que mas funciona mesmo, esse negócio de número e tudo. E daí, como eu sou a minha própria autotransformação, eu levo com um nível de verdade, um nível de confiança, que deixa, inclusive, os meus alunos, né, e os clientes que me procuram para fazer essa transformação muito mais seguros. E é importante que o seu cliente se sinta seguro com você. E eu acredito, né, vários terapeutas já comentaram comigo, isso é bem comum, de realmente querer esse processo de viver, né, viver aquela mudança positiva na vida para levar essa mudança positiva para o outro, para levar essa mudança positiva para o cliente de terapia integrativa. Então, é por isso que é muito válido, né, muito rico, esse processo de mudanças, né, de transformações. Embarcando aí nessa jornada nossa de autotransformação, que nós trabalhamos o livro Métodos de Concentração do Cientista Grigori Grabovoi. Então, é um processo em que você pode aplicar para você e as ferramentas que convir, né, se você quiser ferramentas mais simples, tem as sequências numéricas. Se você quiser algo mais aprofundado, mais abstrato, também tem exercícios mais aprofundados para que você leve para o seu cliente de terapia integrativa, né? Então, você pode selecionar baseado na sua vivência. Isso é muito legal. Então, fundamental, se você está iniciando hoje, não se preocupe, você pode elaborar esse objetivo hoje, iniciar especificamente no 23º exercício, porque hoje trata-se do 23º dia do mês. Então você pode iniciar hoje e ir fazendo gradualmente essa jornada
até o 31º dia, e os outros dias, né, do 1º até o 22º, estão gravados aqui nas nossas redes, tá? Não só aqui no Insta, mas nas nossas redes do Sempre Fluindo, né? E aí você pode acessar. Tem uma aluna mesmo que tá muito sem tempo, comentou, Alô, às vezes eu participo, às vezes não tem problema, vai ficar lá gravado. Você pode retomar no 1º dia e dar continuidade à sua jornada até o processo ser mudado, até o processo ser ressignificado, né? Até que você realmente vire essa chavinha e alcance esse objetivo trabalhando com essa jornada. Então, os resultados nossos, segundo o Grabovoi, são reflexos daquilo que tem dentro de nós mesmos. Então, se algo está desalinhado externamente, né, dentro de alguma esfera da sua vida, independentemente de qual seja, algo precisa ser ajustado internamente. Segundo Grabovoi, o que a gente vive, nada mais, nada menos, trata-se do que um reflexo do que nós estamos vibrando dentro de nós. Não significa um reflexo do que nós somos, porque nós somos perfeitos. Né? Então, existe esse jargão, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito por enquanto, mas trabalhando a expansão de consciência, a gente conseguindo acessar a nossa essência mais profunda, que é a nossa alma, sim, nós somos perfeitos. Nós não deveríamos ter problemas. Nós somos perfeitos. Só que existem várias questões que acabam trazendo essas vibrações ao redor, né, do nosso campo e que acabam conturbando, né, que acabam desestabilizando a nós mesmos e, consequentemente, os resultados na nossa vida. Né? Então é por isso que a gente vê, né, pai, mãe, né, vovó, enfim, os familiares têm o hábito de comparar crianças, comparar adolescentes, comparar pessoas, né? Então, é muito comum isso. E aí, nossa, mas por que fulano deu um tiro como um foguete, né? Desenvolveu muito rápido, cresceu muito rápido na vida, e o ciclano não? Então, tudo isso tem a ver com o que está reverberando naquela pessoa, independentemente do meio em que ela vive, que às vezes nasceu no mesmo círculo familiar. E os caminhos acabam sendo diferentes. Isso tem totalmente a ver, segundo, né, segundo a ciência do Grabovoi, com o estado de consciência de cada pessoa. E aí, quando a consciência dorme e ela não trabalha, e é uma estrutura que a gente não consegue ver, é como se a gente vivesse a Deus dará. É como se deixa a vida me levar. Porque por mais que a gente possa lutar para algumas coisas, a gente possa planejar, a gente possa cruzar os dedinhos e fazer o pensamento positivo, ler frases muito bonitas, a gente, em algum momento, a gente vai se auto-sabotar nessa trajetória. Mas quando a gente muda o estado de consciência, a coisa muda. E esse processo de mudança de estado de consciência é a melhor ferramenta que você pode levar para o seu cliente de terapia integrativa. A mudança de consciência, ela favorece uma mudança completa no campo do seu cliente e, consequentemente, essa vibração, ela reverbera para o estado mental do seu cliente. E aí ele começa a pensar ser possível o que ele antes achava que não era possível. Ele vai começar a ter um gás, né, a ser um verdadeiro atleta interno, um ganhador dentro dele, e naturalmente esse estado mental, né, esse estado emocional de se sentir ganhador vai, né, reverbera para o externo, reverbera para as questões que ele começa a vivenciar, de forma consciente e de forma inconsciente. Então, a ferramenta mais poderosa para os seus atendimentos de terapia integrativa são relacionadas com a linha consciencial. Trabalhar a consciência e mudar padrão consciencial para que o seu cliente se torne dono da própria vida. Para que ele dite as regras da própria vida. Para que ele se torne dono do destino dele. Afinal, ele é livre. É uma regra inviolável no universo, a liberdade. E ele tem que fazer disso uma regra. Enquanto a gente fica à mercê das situações, das questões,
a gente fica aprisionado. E a gente não foi criado para ser aprisionado. A gente foi criado para ser livre. E o seu cliente também. Livre para não só para ir e vir e fazer o que ele quer fazer. Livre para ele viver da forma que ele gostaria de viver. Porque a liberdade de fazer o que quer fazer, muitos de nós temos. Você, por exemplo, é livre e está aqui hoje assistindo essa chamada aqui, esse exercício aqui da jornada de autotransformação. Mas o que eu quero trazer para você aqui é uma liberdade diferente. É uma liberdade de viver o que você gostaria de viver. Então, é uma liberdade de mudar o que você acha que precisa ser mudado. De melhorar o que você acha que precisa ser melhorado. De adequar as questões da sua vida, né, acertar as arestas, ajustar essas questões da forma que você vai se sentir melhor, mais confortável, da forma que você vai se sentir mais feliz. Afinal, você está aqui para ser feliz. Você está aqui para ser livre. Né? Você está aqui para se autorrealizar em todos os sentidos, né? Para se ver soberano, para se ver soberana. Essa liberdade, essa onipotência, essa soberania, ela não é luxo. Ela deveria ser uma regra. A propósito, querido terapeuta, eu também trago para você, que é um ponto importantíssimo para que você leve para o seu cliente durante os seus pacotes terapêuticos, a paz interior e a alegria e a harmonia também precisam ser regra. Elas não são luxo. Se sentir bem não é luxo. Se sentir bem deveria ser uma regra. Estar feliz e se sentir completo também deveria ser uma regra. Ah, Alô, mas se for olhar meu cliente para ele se sentir completo, ele tem que ganhar na loteria, ele tem que alcançar isso e aquilo, não. Quando ele começa a fazer o trabalho consciencial, ele não vai se sentir, sentir necessidade de uma quantidade exorbitante em termos materiais. Por quê? Porque ele vai buscar esse bem-estar em outras questões mais simples da vida. Quando o seu cliente procura, precisando, entre aspas, de muito, é porque algo está precisando ser preenchido. Você já conheceu, já bateu no seu consultório alguns clientes que têm problema de compulsão em compra? É isso. Algo falta ser preenchido ali dentro e aquela pessoa começa a ter a compulsão de comprar, não pelo ato de comprar ou de ter mais bens materiais em casa, mas para suprir algo que falta. E quando você começa a trabalhar essa expansão nesse cliente, ele vive de forma mais completa, ele degusta melhor a vida. Ele trabalha desde um cafezinho com o vizinho, estou dando um exemplo aqui aleatório, né? Ou de um almoço com a família, ele faz com que aquilo seja uma verdadeira festa. Por quê? Porque viver se torna uma festa. Ele vive, ele não deixa a vida passar, ele vive com intensidade. Ele vive o agora, né? Porque não tem tempo nos ensinamentos de Grabovoi, não tem futuro, presente e passado. Existe o agora, existe o eu aqui com vocês em plena consciência e numa consciência aberta. Então, esse cliente ele vai começar a entender que, cara, o dinheiro é muito bom. Né? Ele pode comprar sim momentos felizes, ele pode comprar sim o conforto da família, ele pode comprar sim aquele carro que vai me ajudar a viajar. Pode, né? Muito bom ter. Mas existe também, ao longo da vida, questões que antes ele não valorizava e que ele passa a se sentir preenchido. Então, a expansão de consciência é um preenchimento interno e que faz com que a pessoa tenha menos compulsão em coisas da vida, do mundo, enfim, né? A pessoa se sente realmente abastecida. E sim, ela vai buscar prosperar. Sim, ela vai buscar ser bem-sucedida. Mas baseado naquilo que atenda um propósito mais profundo. Baseado naquilo que vai fazer ela
fazer ela ajudar mais a si mesma e a outras pessoas e se sentir completa. Não sei se vocês conhecem aquela série do Netflix, o Suits, eu gosto muito. Mostra um ambiente agressivo, né, que é um ambiente corporativo, e mostra, né, sobre uma amizade muito forte, né, entre dois advogados, e um deles, que é o mais novinho, que é o que começa a advogar depois, inclusive advoga sem o diploma de advocacia, chega um momento, chega uma temporada na série, o Mike, que ele começa, que ele vai, né, enfim, perde emprego, acontece um tanto de coisa, ele vai para uma empresa bem mais simples, menor, com uma equipe menor, com uma empresa que tem menos dinheiro e com muito menos prestígio, imagina, né? Dá para perceber pelo cenário que eles fazem ali na série, tudo, e pelo nível dos advogados, pelas roupas, tudo, né? A gente vê quando é classe A e quando é classe B, classe C, e ali você começa a ver no brilho dos olhos dele uma vontade muito grande, que é o propósito dele, de advogar para ajudar pessoas, ajudar comunidades, para trazer a justiça para aquelas pessoas. Estou dando um exemplo aleatório sobre o senso de propósito. E aí, o que acontece no trabalho de expansão de consciência? O seu cliente ele começa a trabalhar o propósito interno e começa a buscar materialmente o que ele precisa em termos materiais para garantir, né, atingir esse propósito, que é aquilo que faz a alma dele brilhar, que é aquilo que faz os olhos dele brilharem, que é aquilo que faz ele acordar todos os dias para trabalhar ou para poder trabalhar com aquele projeto, alguma coisa. E isso muda. É como se a vida mudasse de brilho. É como se o mundo mudasse de cor. E é muito comum pessoas que começam a trabalhar a expansão de consciência também largar determinados vícios. E os vícios, eu não falo só vícios de drogas ilícitas e ilícitas, não. Eu falo também aquele vício de outras questões, né? De outras questões. Tem gente que tem toque, tem gente que tem apego a algumas coisas, tanto materiais quanto pessoas, enfim, o próprio trabalho que seja. Tudo isso começa a ter um equilíbrio maior e é relevante, mas não é algo assustadoramente prioritário na vida daquela pessoa. A maior prioridade é expressar aquele brilho que tem dentro dela, aquilo que faz a alma dela pulsar, né, brilhar, vamos dizer assim, e aquilo que faz com que ela tenha um sentido profundo da vida dela. E aí as questões materiais elas são consequência para atingir isso. Então, às vezes, para poder chegar a um determinado propósito, no caso do Mike, lá do meu exemplo aqui, ele precisou de fazer um acordo, né? Tentar advogar para poder fazer um acordo quase milionário para ajudar uma comunidade inteira, enfim, algo nesse sentido. Tem dinheiro envolvido? Tem dinheiro envolvido. Dinheiro faz parte da nossa sociedade, né? E seríamos hipócritas se falássemos que não. Mas é um dinheiro que atende a algo profundo que infla dentro daquela pessoa, né? Da mesma forma, uma pessoa que quer, sei lá, montar um outro negócio e quer expandir muito, mas expandir muito com um objetivo, com um propósito e com um objetivo maior. Então é esse ponto que eu quero trazer para você, querido terapeuta, que a expansão de consciência é um caminho sensacional, e eu diria o caminho mais rebuscado, mais avançado, para que o seu cliente chegue nesse estado. Chegue no estado de não buscar o cargo almejado no ambiente corporativo dele, ou independentemente do que seja, para que ele possa atender a uma vontade mais... porque é a tendência da sociedade. Porque implicitamente, indiretamente, a sociedade impõe ali que você tem que, a cada não sei quanto tempo trocar de celular, a cada não sei quanto tempo trocar de carro. Não. Ele vai buscar aquilo que tem um sentido para ele. E se for com um celular mais simples que tiver, tá tudo certo. Mas se para encontrar esse sentido ele precisar do celular mais caro, também tá tudo certo. O universo ele não distingue essas questões, né?
e muito menos as estruturas que a gente cria os eventos, né? A nossa consciência, nosso espírito, a nossa alma. Não, não, não. Não existe o chique e o brega, o caro e o barato. Não existe isso para o universo. O que existe é uma vibração. E essa vibração do seu cliente, ela pode ajudá-lo a chegar até onde ele deseja e ele começa a alinhar também o que ele busca, porque as pratas Grabovoi, elas mudam a personalidade. Então, isso começa a alinhar também com o que ele busca, mas em termos de personalidade. Em termos de uma busca em essência, uma busca que tem dentro dele. Né? Então, uma vez que ele muda a personalidade, ele vai mudar também aquilo que faz sentido, aquilo que tem valor para ele. Então, ele muda os valores. E também ele sai dessa vibe de que o pobre é bonzinho, o rico é arrogante. Não, porque isso também é uma crença limitante, é uma crença humana. Ele começa a buscar, em termos materiais, aquilo que atende um objetivo mais profundo. E esse ponto é um ponto maravilhoso, porque quando ele começa a expressar e começa a chegar até onde ele quer, em termos de propósito, a vibração de todo o planeta começa a reverberar. Toda pessoa que faz algum tipo de trabalho, algum projeto, algo, e essa pessoa é bem sucedida naquilo que ela faz, e que está relacionado com um propósito profundo, com a real contribuição que ela veio fazer no mundo, essa pessoa, ela vibra mais alto. Tá? Assim como vários cantores que a gente conhece, alguns artistas, enfim, algumas pessoas da área do esporte também. Teve eu esqueci o nome dela, acho que é australiana, não sei, que ganhou nas últimas Olimpíadas na parte de ginástica olímpica, e fizeram uma entrevista com ela. Não foi de ginástica olímpica, não, foi polidense, eu acho, não sei. E aí fizeram uma entrevista com ela e ela falou que ela tentou fazer faculdade, mas que o que dá prazer para ela é isso. Né? Então, nesse trabalho de expansão consciencial, o seu cliente vai começar a entender que o prazer ele é divino. Né? E não é aquele prazer efêmero, aquele prazer que vai embora rápido, né? E que daqui a pouco precisa de mais alguma coisa para atender. É o prazer genuíno. É o prazer interno que vem de dentro da alma. Né? Então, esse ponto ele é bem profundo, ele é bem relevante, e é só uma questão que eu dou aqui, antes da gente começar a fazer a nossa atividade de hoje, na nossa jornada de autotransformação, né, no nosso 23º dia, porque ainda existe um certo desconhecimento sobre o real valor e o potencial que a tecnologia de expansão de consciência pode fornecer para as pessoas, né? E eu gosto muito de usar essa querida comunidade aqui, que eu me sinto bem à vontade com vocês, que é a comunidade do Sempre Fluindo, para trazer esse ponto para você, querida terapeuta, e você sabe que vibração é algo extremamente importante para transformar a vida do seu cliente, mas o que mexe o ponteiro da vibração é um trabalho consciencial. Então, essa que é a novidade quando a gente trabalha com o número de Grabovoi. Esse é o ponto quando a gente trabalha. E qualquer prática, e eu digo, qualquer prática que você passar para o seu cliente, considerando se for sequência numérica, os números corretos, e considerando se forem várias sequências numéricas, o passo a passo correto é imbatível. Sim, isso pode mudar, isso pode transformar num nível bem profundo, a ponto do seu cliente começar a se tornar uma outra pessoa, basicamente. E uma outra pessoa muito mais aberta a receber e a chegar até onde ele gostaria de chegar. Né? Então vamos lá, vamos fazer aí o exercício do 23º dia, né, do livro Métodos de Concentração, do cientista Grigori Grabovoi. Dando um spoiler, o primeiro e terceiro exercício são mais abstratos. Hoje o primeiro exercício ele é bem abstrato. Se você não conseguir fazer, não tem problema. Aguarde as duas sequências numéricas de 7 dígitos e de 9 dígitos do segundo exercício. E, por fim, veremos, né, o terceiro texto, que também é filosófico, né, mas para uma mudança consciencial. Né? Então, vamos lá.
O primeiro ele é muito curto e ao mesmo tempo um pouco sem nexo. Fique tranquilo, tá? Totalmente tranquilo. Primeiro ponto que eu quero te convidar é para respirar muito fundo. Se sentir à vontade, se sentir confortável. Acostume-se a se sentir bem. Existe uma vibração muito alta quando a gente reúne para fazer práticas, principalmente do Grabovoi. Então, aproveite aqui esse momento que você está conosco, aproveite essa onda vibracional mais elevada que está pairando, porque como são várias consciências juntas, a gente eleva o padrão vibracional. Respira fundo, deixa a preocupação do dia a dia de lado um pouquinho. Dê um descanso para ela, dê um descanso para aquele problema. O problema também precisa de descanso, ele também precisa de folga. Dê um tempinho, reserve esse momento para você, reserve esse momento de forma pessoal, de forma particular, um momento seu. E se conecte com o seu objetivo. Se conecte com o seu grande objetivo fazendo essa jornada de autotransformação. Pode ficar de olhos fechados, ou pode abrir se você preferir. Fica tranquila, fica tranquilo. No 23º dia do mês, você deveria se concentrar em todos os elementos de realidade para a realização das tarefas de Deus, ou as tarefas do universo, ou as tarefas do Criador, que são tarefas de criar algo. De criar algo assim como você também cria com a sua consciência. Então, os elementos, se vier, né, na sua mente algum elemento ou algo que te remeta a uma capacidade de criar, a uma capacidade de fazer, de manifestar algo, trabalhando com essas práticas, com os números de Grabovoi, se conecte com esses elementos, se conecte com essas estruturas, se conecte com essas ferramentas. Ligue isso ao seu evento. Conecte de forma bem suave a cena viva do seu evento já sendo manifestado. De forma bem suave, de forma bem leve. Se conecte mais uma vez, imagine mais uma vez essa cena, se conectando com esses elementos, mais uma vez. Conecte mais uma vez um objetivo, um evento rico em detalhes, colorido, com uma vibração alta de alegria. Quase uma alegria como se fosse uma festa. Como se fosse uma festa. Imagine esse evento já sendo concretizado numa alegria muito grande, como se fosse uma festa. Muito grande. Pessoas se abraçando, o evento acontecendo. Mais uma vez, faça essa conexão com o seu evento e esses elementos. Caso venha algum elemento na sua cabeça, caso venha algo na sua mente, se não vier, continue se conectando com o seu objetivo, com essa cena rica em detalhes, colorida, alegre, festa. Hoje nessa cena vai ter uma energia de festa, de felicidade, de alegria. Aos poucos vamos para o número a sequência numérica de 7 dígitos, 8154557 8154557. Imagina essa sequência bem longe, muito longe, no céu azul. Você consegue ver, né, no céu aberto, no dia aberto, mas muito longe do seu corpo, muito longe do seu corpo, muito longe de você, enviando uma energia muito poderosa, iluminando todo o seu evento que está sendo criado naquele momento. 8154574. 8154574.
4, 5, 7, 4. Respira fundo. Expira. Indo para a sequência numérica de 9 dígitos. 5, 8, 1. 9, 7, 4. 3, 2, 1. 5, 8, 1. 9, 7, 4, 3, 2, 1. Sequência numérica de 9 dígitos. Respira fundo. Expira. Expira fundo mais uma vez. Expira. Veja um número que você goste mais, se conecte com ele. Conecte esse número ao seu evento. Crie esse evento numa riqueza de detalhes. Sinta esse número que você mais gosta dessa sequência, que intuitivamente chamou a atenção. Conecte esse número vibracionalmente ao seu evento. 5, 8, 1. 9, 7, 4, 3, 2, 1. 5, 8, 1. 9, 7, 4, 3, 2, 1. Respira fundo. Expira. Inspira mais uma vez. Expira. Sinta a harmonia dentro dessa cena, dentro desse evento. Sinta ele totalmente harmonizado. Sinta esse evento transformando e te transformando internamente também. Não só um resultado externo, mas uma mudança interna, profunda, dentro de você também. Aos poucos vamos saindo do nosso estado de concentração. Vamos nos direcionando para as palavras aqui do Grabovoi de forma proposital. Eu leio as palavras dele que contribuem para a expansão consciencial. Veja o mundo, o que deveria ser feito nele. Olhe para as suas questões diárias. Veja os seus sentimentos e o seu olhar para elas. Veja como os seus sentimentos estão conectados com os acontecimentos. Por que fica ansioso? Por que se sente dessa maneira? Por que as suas atividades diárias vão a tal caminho e não a outro? Por que as palavras outro caminho não poderiam estar presentes no mundo? Por que o mundo é simples e vários na sua singularidade? Por que o mundo simples significa variedade? Sinta a natureza inteira do fenômeno no seu caso específico. Olhe, nesse caso, de todos os lados. Olhe o seu organismo e o restaure com o momento mental. Olhe na sua consciência e a faça hábil para resolver os seus problemas. Olhe na sua alma e veja que tudo tem sido acessível por um longo tempo. Então fica aqui com algumas palavras, ele traz algumas palavras-chave, né, simples e variedade, ou seja, outro caminho, olhar de outro ângulo, mudar para ter resultados diferentes, e o seu cliente nunca vai conseguir resultados melhores se ele não mudar, e ele muda também com a mudança consciencial, quando ele vê diferente, quando ele faz diferente, quando ele tenta novos caminhos. Então ele fala muito sobre o simples e a variedade, né? O mundo simples e vários, né? Ele traz esse conceito muito forte. A variedade é um leque, né? Um portfólio que o seu cliente pode buscar para de diferentes caminhos para chegar até onde quer, até onde ele deseja. Antes, quando ele chegou no seu consultório, ele estava vendo uma única trilha e essa trilha estava interditada. Agora, depois da expansão consciencial, ele começa a ver várias trilhas abertas e floridas e que ele pode caminhar de forma leve, de forma agradável para
alcançar aquilo que ele busca. Então, eu deixo você aqui, querida terapeuta, com um caloroso abraço, sinta-se profundamente acolhida aqui na nossa comunidade Sempre Fluindo. Não deixa de curtir aqui esse conteúdo, essa chamada, de compartilhar com a sua amiga, com o seu amigo terapeuta, que você acredita que esse conteúdo vai ser útil, né? E se você ainda não nos segue, não deixa de nos seguir. E te vejo amanhã, no 24º dia da nossa jornada de autotransformação, do incrível livro Métodos de Concentração, do cientista Grigori Grabovoi. Um forte abraço, sinta-se profundamente, apesar do contato virtual, sinta-se profundamente abraçada e nos vemos amanhã. Namastê. Se Deus quiser, nos vemos amanhã. Tchau, tchau.